Olá, amigos, tudo bem? Vou comentar uma questão de crase da banca IPDO. Vale ressaltar que este conteúdo serve para qualquer concurso. Vamos aos comentários. Bom, prova aqui de procurador. Nas frases a seguir, identifique a que apresenta emprego incorreto da crase. Bom, pessoal, o que é a crase? Vamos dar uma definição. Crase é a contração, só aumentar aqui essa fonte um pouquinho. Crase é a contração ou a fusão, né, tanto faz, da preposição a com o artigo definido a. Geralmente, a crase provém da regência, e eu vou mostrar o que é isso. Vejamos aqui. Eu assisti a novela. Vejam só que interessante. Quem assiste, assiste a. Ou seja, o verbo rege um complemento com a preposição a. Beleza? E a palavra novela é uma palavra feminina e admite artigo definido a. Eu costumo dizer que crase é igual a atravessar a rua. Você tem de olhar para os dois lados. Então, olhando o que vem antes ali, vejam que o verbo rege a preposição a, exige a preposição a. E a palavra que vem depois admite artigo a. A essa contração dá-se o nome de crase. Agora, vale ressaltar que, neste caso, a crase provém da regência verbal. Por quê? Pois o termo regente é um verbo. Ok? É bom saber o porquê da crase. Algumas bancas perguntam isso. E não só ficar com um macetinho. Por exemplo, algumas pessoas fazem assim: trocam a palavra feminina por qualquer palavra masculina. Quando couber a troca por ao, haverá crase. Como assim? Troque novela por filme. Vai ficar como: eu assisti ao filme. Mais um exemplo: eu vou à praia, eu vou ao cinema. Eu dei à aluna, eu dei ao aluno. Só que o problema desse macetinho é que ele só diz que vai ter crase, mas não diz o porquê da crase. É importante que nós saibamos o porquê, né? Bom, vou dar mais um exemplo aqui. Eu passei um caso de crase em que ela provém da regência verbal. Vou dar mais um exemplo. Tenho amor à turma. Vejam só que interessante. Agora eu tenho um crase mais uma vez, só que será que ela provém da regência verbal? Não. Porque aqui, quem exige a preposição a não é um verbo, mas sim um substantivo abstrato, amor, né? O amor, amor é um substantivo. Então, aqui, ó, neste caso, a crase provém da regência nominal e não da verbal, né? Ó, pois o termo regente é um substantivo. Galera, quando a preposição a provier de um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, ela não virá da regência verbal, né? Mas sim da regência nominal. Vale ressaltar ainda que há algumas locuções de base feminina que já trazem consigo o acento grave indicativo de crase. Por exemplo, ó, deixa eu ver aqui um exemplo para vocês. Eu estudo à noite. Olha só que interessante. Aqui eu tenho um acento grave nessa expressão à noite. E por que eu tenho acento grave? Por causa da regência verbal? Não, o verbo estudar nem exige preposição a. Ok? Aqui eu tenho um crase porque há locuções, ou melhor, usa-se, ó, acento grave em locuções de base feminina. Aqui nós temos uma locução adverbial de tempo, ok? Bom, agora, depois desses comentários, vamos à questão, com muita qualidade, né? Vejamos aqui. Obedeça sempre à sua mãe. Quem obedece, obedece a.
o verbo exige a preposição a. E o pronome possessivo feminino com função adjetiva admite artigo opcional. Isso vai trazer consequências para a crase? Vai sim. Ó, a crase será facultativa, olha só, hein? Antes de pronome possessivo feminino adjetivo. Então, aqui na letra A, estaria correto com ou acento grave, com ou sem o acento grave, né? Tanto faz aqui. Vale ressaltar ainda que eu tenho mais 2 casos facultativos, tá? Antes de nome próprio feminino e também após a preposição até. Mas dos 3 casos, o que mais cai é esse aqui, antes de pronome possessivo feminino adjetivo. Quem quiser saber o que é um pronome adjetivo, é aquele pronome que vem ao lado de um substantivo, que é o caso aqui da palavra mãe, né? Ele vem ao lado do substantivo mãe. Bom, letra A comentada. Aí eu vou para B. Às vezes, chega tarde ao trabalho. Usa-se acento grave em locuções de base feminina. Aqui nós temos uma locução adverbial de tempo. Mas cuidado com esse às vezes, tá, pessoal? Esse às vezes só vai ter crase quando for igual à expressão de vez em quando. Pode trocar ali, ó, de vez em quando, chega tarde ao trabalho, ok? Por que eu estou falando isso? Porque há situações que, às vezes, não vai admitir acento grave. Se eu disser, por exemplo, ele fez às vezes do professor, dá para trocar por de vez em quando? Ele fez de vez em quando, professor? Não dá. Neste caso, quer dizer que ele fez o lugar de alguém, as funções de alguém. Não vai ter acento grave. Se eu disser assim, ele percebeu às vezes em que ela estava triste. Não dá para trocar por de vez em quando. Aí percebeu os momentos. Então, cuidado com as vezes, ok? Bom, agora eu vou para a letra C. Promoções a partir deste mês. Galera, a partir é verbo. Não se usa crase antes de verbo, pessoal. Não se usa crase antes de verbo. Por quê? Verbo não pode ser uma palavra feminina. Verbo não admite artigo definido a. A contração é totalmente inviável. Então, não se usa crase antes de verbos. E quando eu falo verbo, é qualquer verbo. Seja ele no infinitivo, no gerúndio, particípio, esteja ele conjugado, nenhum verbo admite crase, ok? E agora a letra D, a confusão foi devido à falta de caráter. Gente, aquilo que é devido a, ok? Mais o azinho, que é admitido ali antes da palavra falta, porque falta uma palavra feminina. Ela admite artigo definido a. E vocês podem fazer aquele macetinho para confirmar. Ó, troque falta por qualquer palavra masculina. Sei lá, problema. A confusão foi devido ao problema de caráter, né? Então aqui, ó, pode fazer a troca por qualquer palavra masculina, só para poder confirmar, né, essa contração. Então, a errada é a letra C. Achei fácil essa questão aqui da banca IBDO, ok? Mas é claro que a gente aprofunda um pouquinho, porque isso aqui serve para revisar a teoria também, e explica a outros concursos. Bom, gabarito letra C. Um ótimo dia a todos, sem crase. Vai dar certo e apenas continue.